Olá pessoal, meu nome é Evaldo, eu sou do canal Evaldo Vídeos e hoje eu quero falar para vocês neste vídeo a respeito de monarquias e impérios. Primeiro, é preciso a gente entender o que é uma monarquia, o que é um império. Hoje no mundo existe apenas um reinado considerado império, que é o Japão, que é administrado por um rei, um imperador e um primeiro-ministro que exerce a função política. Pois bem, monarquia. Monarquia é uma forma de governo que, tal como um rei ou rainha e imperador, exerce a função de chefe de Estado até sua morte. Existem duas formas de monarquia: a monarquia absolutista, que o rei ou rainha governa até sua morte, e um reinado parlamentarista, que exerce a função parlamentar. No mundo hoje existe 44 monarquias, no qual o Vaticano também está incluído. Mesmo não sendo membro da ONU, dispõe de um assento permanente como observador. Vou dar o exemplo de duas monarquias. A monarquia da Arábia Saudita é uma monarquia absoluta. E já o da Austrália é uma monarquia constitucional parlamentar. Eu vou soltar um vídeo para vocês falando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Imperium denomina um vasto território que abriga várias nações, povos e culturas diferentes, mas que compartilham em comum um soberano, o imperador. Hoje, uma única nação possui, de fato, um monarca com esse título, que é o Japão. Porém, nem sempre foi assim, e dessa vez vou apresentar os 7 maiores impérios da história. O Califado Abássida foi fundado em 750 pelos herdeiros de Abbas ibn Abdul Muttalib, o tio mais novo de Maomé. Isso ocorreu após terem destronado o antigo governo do Califado Omíada na Revolução Abássida. E foi no ano de 750, durante o reinado do califa As-Safá, que o Califado Abássida alcançou seu ápice. Bagdá controlava uma área de mais de 11 milhões de quilômetros, dominando assim mais de 7,4% de todo o globo terrestre. Ele prosperou por 2 séculos, onde sua capital chegou a ser um grande centro intelectual na Era de Ouro do Islã. Porém, gradualmente foi perdendo o poder político, e em 1517, com a ascensão otomana, chegava ao fim o 7º maior império da história. O segundo império colonial francês surgiu em 1830, ao final do reinado de Carlos X, o último rei da dinastia Bourbon da França, quando a coroa francesa conquistou a cidade de Argel, situada na região da Argélia, na África, e foi no ano de 1920, durante a presidência de Alexandre Millerand, que o segundo império colonial alcançou seu ápice. A França possuía uma área de mais de 11,5 milhões de quilômetros, onde Paris dominava mais de 7,5% de todo o globo. O segundo império colonial chegou ao fim após seguidas derrotas militares, especialmente nas guerras posteriores à da Argélia em 1962. Isso facilitou os sucessivos desmembramentos do que foi o 6º maior império da história. O Império Espanhol surgiu na Era das Grandes Navegações, no século XVI. Na época, a jovem Espanha, que havia acabado de consolidar sua unificação, seguiu os passos de Portugal e chegou ao Novo Mundo, a América, onde fundou grande parte de suas colônias. E foi no ano de 1810, no reinado do rei José I, que alcançou seu ápice. O Império Espanhol possuía uma área de quase 14 milhões de quilômetros,
onde Madrid dominava mais de 9% de todo o globo terrestre. O início do fim do primeiro império onde o sol nunca se põe ocorreu após o caos da Era Napoleônica, coisa que resultou num vácuo de poder e favoreceu a independência da América Espanhola, coisa que culminaria no fim do quinto maior império da história. O Império do Grande Qing, a última dinastia chinesa, teve início quando os Manchus invadiram o norte da China em 1644 e derrotaram a dinastia Ming, então reinante. A partir disso, expandiram seus domínios até conquistar todo o país e territórios vizinhos. E foi no ano de 1790, no reinado do Huang de Qianlong, que o Império Chinês alcançou seu ápice. O Senhor dos 10.000 anos liderava uma área de quase 15 milhões de quilômetros, onde Pequim dominava quase 10% de todo o globo terrestre. O fim do Grande Qing veio ocorrer em 1912, em decorrência da Revolução Xinhai. Uma república foi proclamada, o imperador Puyi foi exilado e se encerrava a tradição milenar daquele país, que chegou a ser o quarto maior império da história. O Império Russo foi oficialmente proclamado pelo czar Pedro I em 1921, quando o Tratado de Nystad pôs fim à Grande Guerra do Norte, que envolveu o Czarado Russo e o Império Sueco. E foi no ano de 1895, no reinado do czar Nicolau II, que alcançou seu ápice. O Império Russo possuía uma área de quase 23 milhões de quilômetros, onde Moscou dominava mais de 15% de todo o globo terrestre. O triste fim da monarquia Romanov ocorreu durante a Revolução de 1917, onde os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, acabaram com o que foi o terceiro maior império da história, para dar início a uma das piores ditaduras, a União Soviética. O Império Mongol foi o maior império em área contínua do mundo, criado em 1206, quando o famoso Gengis Khan foi aclamado governante de todos os mongóis. Sua dinastia rapidamente abrangiu suas conquistas. E foi no final dos anos 1200, no reinado de Kublai Khan, que alcançou seu ápice. O Império Mongol possuía uma área de mais de 24 milhões de quilômetros, onde o Khan dominava mais de 16% do globo terrestre. Seus domínios expandiam-se de forma bestial, ao mesmo tempo que a instabilidade política crescia. E à altura da morte de Kublai, em 1294, o império já estava dividido em quatro. E em 1368, os Ming conquistaram o poder. Era o fim do segundo maior império da história. Seguindo os passos de Portugal e Espanha, nações pioneiras nos descobrimentos, o Império Inglês surgiu na Era das Grandes Navegações, em 1583, no reinado de Elizabeth I, e foi em 1920, no reinado do rei imperador George V, que alcançou seu ápice. O Império Britânico possuía uma incrível área de mais de 35 milhões de quilômetros, onde Londres dominava mais de 23% de todo o globo terrestre. Mas, ao fim da Segunda Guerra Mundial, um forte movimento pelo fim dos impérios coloniais ganhou força e, consequentemente, a maioria das terras britânicas conquistaram suas independências ao longo das décadas seguintes. E em 1997, com a devolução de Hong Kong à China, chegava ao fim o Império Britânico, o maior império da história. E por fim, um bônus. O Império do Brasil surgiu em 1822, com a independência brasileira proclamada pelo príncipe Dom Pedro de Alcântara, que viria a se tornar imperador constitucional no mesmo ano. E foi no ano de 1828, durante o reinado do imperador Dom Pedro I, que o Império Brasileiro chegou ao seu ápice. A coroa tropical liderava uma área de mais de 8,3 milhões de quilômetros, onde o Rio de Janeiro dominava 5,6% de todo o globo terrestre. Sendo herdeiro direto do antigo Império Português, o Brasil manteve essa posição de forma firme até sofrer um golpe de Estado em 1889 e vir uma república ditatorial, acabar com o 12º maior império da história humana. Então, a meu modo de ver, esse tipo de regime político não era para existir. Hoje, no mundo, o que impera é um regime democrático, onde os governantes são eleitos por seus respectivos representados, ou seja, o povo. O povo tem o poder maior nas mãos, que é o voto popular. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal que ainda não foi inscrito. E também é muito importante compartilhar.
Um abraço a todos e até o próximo vídeo.